Seguindo agora, Wani, falando de algo que já falamos várias vezes no programa de hoje. Essa retração, essa redução do PIB que acaba mostrando, né, tudo o que vivemos, tudo o que estamos enfrentando na economia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, não é verdade? Exatamente. Hoje o Brasil, né, o governo anunciou uma queda de quase 10% do PIB brasileiro no trimestre passado, né? Que engloba aí o período de maior paralisia da nossa economia por causa da pandemia do coronavírus, com um índice muito parecido com o que outros países tiveram, né, Joel? Vários países vieram nesse mesmo movimento de uma queda muito brusca do PIB, não à toa. Tudo parou, né? Exato, não é uma particularidade nossa por motivos óbvios, né? E o que é preocupante é porque aconteceu essa retração, essa redução em 2 trimestres, né? Seria uma pré-recessão. É uma recessão Vamos dizer técnica assim. já. Exato. Bom, não adianta a gente ficar colocando aqui as palavras e tentando entender de economia sem ter conhecimento de causa. Para isso, acionamos o André Perfeito, ele que é economista-chefe da Necton, está ao vivo com a gente aqui, para sabermos não só dessa retração, mas o principal, né, André? O que o governo deve fazer daqui para frente para tentar recuperar não só o tempo perdido, mas a grana perdida, a grana tirada do povo mesmo, das pessoas, da economia. Pois não, André, muito boa tarde, viu? Obrigado por nos atender aqui no Bora Brasil. Seja bem-vindo. Eu quem agradeço, obrigado pelo convite, olá a todos os ouvintes. Bem, de fato, aí os números são bem ruins, né? A gente já viu aí uma queda bastante expressiva do PIB, né? 9,69% na variação trimestral, ou seja, o segundo TRI contra o primeiro TRI. E sabe o que é o pior, Datena? Se você pegar o primeiro TRI contra o quarto TRI, ou seja, o começo do ano, já foi outra queda também de 2,5%. Então, a gente está patinando já faz algum tempo, né? Tem a questão propriamente da pandemia, que começou lá por volta de março, ou seja, pegou o finalzinho do primeiro TRI, mas se avançou no segundo trimestre. Isso daí a gente tem uma preocupação muito grande a respeito da dinâmica mais persistente disso. O que eu quero dizer com isso, exatamente? Os investimentos são muito fracos, né? Em um país que não investe, é um país que não cresce, né? E é isso que a gente tem observado e me deixa preocupado com os dados do PIB agora, divulgado na manhã de hoje pelo IBGE. Tá, o André, existe aquele fenômeno que é nominado por vocês do movimento em V, quando há uma queda acelerada e logo em seguida uma recuperação acelerada também. Pelo que você está percebendo, nós deveremos ter uma recuperação acelerada daqui para frente? Olha, eu acho que está com mais cara. O economista adora falar essas letras aí para, Isso. enfim, tentar explicar o raciocínio, né? Se eu fosse usar algum símbolo, acho que eu usaria mais da raiz quadrada, sabe? Que assim, cai, sobe, depois fica parado de lado, assim. Sim, Uhum. sim, Porque ótimo. eu estou falando isso porque a gente tem visto aí, né, algumas questões, né? O ministro Paulo Guedes é um homem liberal. Ele é profundamente ele acredita que quem consegue tirar a economia do buraco não é o Estado, mas sim a iniciativa privada, né? E, de fato, ele está certo, né? Se a iniciativa privada faz o trabalho de investir, né, o investimento é mais duradouro, mais permanente, né? Mas a gente sabe também que demora para isso acontecer, né? A iniciativa privada, até ligar a Lé com Cré, por assim dizer, né? Até todos os empresários saberem qual é o melhor lugar para investir, qual a melhor estratégia, demora um pouco. Então, a gente deve ter um crescimento um pouco mais lento, né? Uhum, a tendência é E essa. eu só não estou tão pessimista hoje por conta da divulgação do auxílio emergencial, né? O presidente falou dos R$ 300 até o final do ano. Não é nada. R$ 300 daqui até dezembro para a base de pessoas que vão ser beneficiadas. Ele está falando de R$ 100 bilhões, né? R$ 100 bilhões não é nada, é quase 1,5% do PIB. Ou seja, eles estão injetando na porrada, por assim dizer, 1,5% a mais de PIB esse ano. Eu espero que isso daí ajude no curto prazo, pelo menos, porque os números não são nem um pouco bons do segundo trimestre. Agora, André, você que é um cara que entende, é claro, do assunto, como que a gente deveria explicar para o nosso ouvinte, para mim, também para Ana, o que representa uma retração no PIB, no dia a dia das pessoas, né? O que significa isso para o futuro de um trabalhador que está nos ouvindo agora? O quão importante é você ter um PIB crescente? Bem, acho que o que principalmente pega nas pessoas é a questão do mercado de trabalho. Nitidamente, a gente está vendo uma retração bastante forte. A gente viu até alguns dados positivos agora do CAGED, ou coisa do tipo, né?
Mas saiu uma pesquisa esses dias que eu fiquei estarrecido, né? A quantidade de pessoas recebendo auxílio emergencial é maior do que os trabalhadores de carteira assinada em várias regiões do país, né? Então, um PIB fraco implica dizer um mercado de trabalho fraco. Um mercado de trabalho fraco, sabemos os efeitos disso, os econômicos e sociais, né, Joel? A gente tem uma situação de que podia dar, tem anomia, né? A gente vê a violência urbana crescendo muito forte. Então, ele bate de várias formas. O principal é o mercado de trabalho, mas isso se degenera em várias outras coisas, entre elas até violência urbana, porque não, né? Então, isso tudo para dizer que a gente está num momento, e não é só de agora, né? Esse que é o triste, né? Desde 2015, estamos lutando para tentar ver se faz a máquina pegar de novo. E, infelizmente, não está avançando da forma que a gente gostaria. Agora, você falou agora há pouco sobre uma retomada, mas que deve ser uma retomada mais fraca. Que setores que devem começar a puxar esse movimento aqui no país? Olha, os setores já estão avançando bastante, né? O setor de construção civil, por incrível que pareça, está indo super bem. Uma, porque o juros está muito baixo, né? Tendo juros baixos, isso implica dizer, entre outras coisas, que o financiamento fica mais tranquilo. E essa crise tem uma característica meio perversa, né? Como toda crise, mas essa crise em particular, ela está gerando uma concentração de renda muito forte. Então, a classe média alta, né? Ela tem aí uma situação de aumentar a renda, e aumentando a renda, acaba indo para compras, né? E na parte do setor de imóveis, o setor de construção civil está indo bem, mas não só, a gente vê também um processo de concentração, varejo, né? A gente tem visto várias redes de varejo, principalmente as listadas na Bolsa, né, que estão muito mais aptas à tecnologia, né? Então, às vezes, a pessoa não vai mais na vendinha do lado de casa, por conta do medo da pandemia, mas não só, agora as pessoas descobriram que ela pode comprar quase tudo pela internet, quase tudo mesmo, literalmente. Se a pessoa quiser comprar um salgadinho, ela consegue comprar pela internet, né? Então, isso daí gera um processo de concentração no varejo. Então, a gente está nesse momento, né, que alguns setores tendem a ir bem, né? E outro setor que tende a ir bem, tem ido bem, é o meu próprio setor. Eu sou de uma corretora de valores, milhares e milhares de brasileiros têm ido para bolsas, né, para tentar, já que a economia real, né, não está indo bem, né, a padaria que ele é dono, o posto de gasolina que ele é dono, estão preferindo colocar o dinheiro em investimentos que têm mais chance e são ligados à tecnologia. E essas empresas são listadas na bolsa. Então, esses setores estão indo melhor agora, nesse momento de aflição, né, de desaceleração econômica no Brasil. Esse resultado que a gente teve no último trimestre te surpreendeu? É um resultado que está dentro do esperado? O próximo levantamento de PIB que a gente tiver ainda vai arrastar um número tão baixo? Não, o terceiro trend deve ter até talvez uma alta, né? A gente está falando de duas quedas muito fortes, menos 2,5, depois menos 9,7. Isso, sem dúvida nenhuma, já é difícil e pior ainda, né? Na verdade, a gente já sabe que não vai, porque os dados, a gente vem até junho, né? Os dados do segundo tri. A gente tem já os dados de julho e agosto, ou seja, a gente tem mais da metade do terceiro trimestre. Então, a gente já sabe que não vai vir ruim. E aí vem a pergunta do Datena, do V, né? Muita economista tem falado que vai ser esse V, porque os dados de julho e agosto já mostram algum avanço. Mas não tem ainda, talvez, vamos dizer assim, a melhora que o brasileiro quer, né? Essa melhora substancial, que vai dar tranquilidade para a dona de casa, para as pessoas, para a população de maneira geral, ainda não está no radar ainda, na minha opinião. Verdade. Ô André, você tocou em um ponto aí que eu não entendi bem. Você disse o aumento de renda da classe média. O que você disse em relação a isso? Então, o que a gente tem visto é que os trabalhadores mais qualificados têm sofrido menos em termos relativos com essa crise. Tá? Os trabalhadores menos qualificados têm sofrido muito mais. Tá? E essa situação só não é mais terrível para os trabalhadores, enfim, menos qualificados ou coisa do tipo, por conta, qualificado no sentido, né, da técnica, né? Por conta de auxílios, né? O auxílio emergencial, que foi chamado de Corona Voucher, né, Datena, ajudou bastante. Mas os trabalhadores, que classe média é um conceito um pouco abstrato no Brasil, né? O sujeito que ganha R$6.000 no Brasil faz parte dos 10% mais ricos. Então, quer dizer, é meio complicado às vezes a gente falar de média, né? Claro. Mas esse segmento em particular, que é entendido como uma classe A, B, né? E o 1%?
E o 1% que Isso. detém mais ou menos 30% do dinheiro do Brasil hoje, esse 1% foi abalado, foi afetado nessa Os mais pandemia ou ricos não? mesmo. É. Alguns sim, mas a maioria não. Na verdade, a gente tem uma situação onde, de novo, né, uma crise que nem essa, ela gera concentração, que nem eu coloquei. Ou seja, vamos pegar empresas listadas na Bolsa, né? Só para servir de exemplo. As empresas que são listadas na Bolsa de Valores são as melhores de seus segmentos, certo? São as Sim. melhores empresas de varejo, as melhores empresas de indústria, enfim. Quando acontece uma crise, você acaba destruindo os concorrentes, correto? E aí você gera concentração nos que sobraram. Então, é isso que é o lado mais perverso dessa crise. Então, às vezes, alguns segmentos estão indo bem por conta de maus motivos. Né? Quer ver um exemplo também que diz disso também? Por exemplo, a inflação no Brasil está muito baixa, né? Mas, no fundo, a inflação está baixa porque a boa notícia é que está ruim, né? O fato da economia estar lá embaixo não consegue subir preço. É por isso que há aquela outra análise também com a letra K, né? Isso vai ao encontro com o que você disse agora. A perninha de cima do K quer dizer o seguinte: quem já tem grana cresceu mais ainda, ganhou mais grana na pandemia. E quem estava na parte de baixo, ou seja, a perninha de baixo do K, caiu mais ainda. Correto, André? Correto, é isso mesmo. E por isso mesmo, políticas de compensação social são importantes. Então, vamos pegar a questão do auxílio emergencial que o presidente anunciou hoje, né? Junto com o ministro Paulo Guedes, vamos estender até dezembro. Né? Ela é fundamental, absolutamente fundamental. O receio nosso no mercado financeiro é que existe uma diferença entre 6 e meia dúzia, por assim dizer. Não é porque é fundamental que não pode estar tendo um uso político ou populista disso. Então, esse é o nosso receio. Se o presidente estiver sendo só populista e não fazendo isso realmente para ajudar, a gente pode ter problemas aí sérios. Né? O Paulo Guedes não é um dos mais fãs desse tipo de político. Verdade. André Perfeito, economista, muito obrigado pela participação, pela entrevista. Parabéns pela simpatia também, viu? Espero contar com você sempre aqui no Bora Brasil, querido. Um abraço para você, tá bom? Abraço, doutor. Abraço a todos os ouvintes. Valeu, boa sorte.